o Instagram entregar aí que nós estamos ao vivo aqui no Ana Mendes Oficial e vamos ver se o meu time também consegue entrar pelo nosso método Ana Mendes para a gente conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a certificação da Academia Nacional de Medicina Esportiva. Então vamos esperar 2 minutinhos e aí eu começo explicando para vocês aqui o porquê que nós, do Método Ana Mendes, decidimos fazer essa parceria com a Academia Nacional de Medicina Esportiva, tá? Sejam todos super bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas, podem ficar à vontade para mandar aqui para mim também, ok? Vai se preparando aí, prepara um café. No Brasil são 12h30, eu estou aqui na Holanda, são 5h30 da tarde. Sejam todos super bem-vindos. E vamos ver se a turma do meu método tá aqui, pelo nosso outro Insta. Tá aqui. Pronto, top, obrigada, Cris. Beleza, agora a gente tem aí na tela o site da Academia Nacional de Medicina Esportiva. E por que nós estamos falando sobre isso aqui, né? Porque o nosso método Ana Mendes teve autorização para poder ser parceiro da Academia Nacional de Medicina Esportiva, essa que é uma das mais importantes certificações para personal trainers, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, hoje eu estou morando aqui na Holanda, então eu vejo o quanto isso é forte aqui, porque eu já expliquei em outras lives com outros profissionais. Aqui na Europa, especialmente aqui na Holanda, não é obrigatório que o profissional de educação física tenha a graduação em educação física, como é para a gente no Brasil, né? Então, em termos educacional, educação física dentro da academia, é obrigatório que para você ser personal trainer, você precisa fazer a graduação em educação física. Então, o Brasil, nos termos educacionais, está um pouquinho na frente aí dos países da Europa. Mas aqui, o que eles fazem? Eles têm as certificações. E aí, a Academia Nacional de Medicina Esportiva é a certificação mais importante. Isso significa que, para você ser um personal trainer aqui na Europa, por exemplo, você não precisa ter graduação, mas existem as universidades aqui. E é claro que quando você vai fazer a contratação de alguém, então, eu como gerente da academia aqui da boutique que eu gerencio em Amsterdã, eu sempre vou olhar o currículo desses profissionais e é claro que eu vou optar por aqueles que têm, primeiro, graduação em educação física e depois a certificação da Academia Nacional de Medicina Esportiva. Então, mais uma vez, essa que é uma importante instituição tanto nos Estados Unidos quanto na Europa para personal trainers, especificamente para personal trainers. E por que nós escolhemos a Academia Nacional de Medicina Esportiva para fazer parte aqui do nosso método Ana Mendes? Porque nós temos pilares que estão muito bem conectados. Então, para vocês que não conhecem, que ainda não são alunos do nosso método, nós temos dentro dos nossos pilares 3 pontos importantes. O primeiro deles é o comportamental, depois nós temos o pilar de business e aí nós temos o pilar de técnica. Então, só para vocês entenderem o porquê de tudo isso, o profissional de educação física costuma estudar muito técnica de exercício ou população especial ou uma determinada população, né? Mas aí nós percebemos, eu tenho percebido ao longo desses quase 20 anos de carreira, que faltava no mercado formar esses personal trainers para que eles tivessem mais sucesso na área comportamental e na área de business. Quando eu falo área de business, não significa dizer que você, personal trainer, tem que ter um estúdio, mas você tem que se ver como uma empresa. E aí, como empresa, você precisa entender de negócio. Imagina que você é uma empresa e quais são os aspectos que precisam ser levados em consideração para que essa empresa possa vender, para que essa empresa possa captar mais clientes. Então, nós falamos dentro do nosso método sobre business, sobre captar mais clientes, como reter, quais são as estratégias para você reter, como é que você faz a atração desses clientes através das redes sociais, como é que nós devemos nos comportar dentro das redes sociais. Então, tudo isso é importante dentro do aspecto de business para que você, personal trainer, possa estar muito mais qualificado e muito mais preparado para esse mercado que é tão disputado agora, né? Nós costumamos brincar que quando a gente chuta uma árvore, caem
aí 5 novos personal trainers no mercado todos os dias. Então, aqueles que tiverem maior capacidade técnica, maior entendimento no aspecto business, no aspecto comportamental e técnico, vão estar, claro, na frente dos outros, nesse que é um mercado, como eu disse, super competitivo. E aí, dentro desses pilares, nós temos exatamente os 3 pilares dentro do nosso método, assim como a Academia Nacional de Medicina Esportiva também tem dentro dos seus cursos, que por enquanto estão em inglês, né? Então, para você que é personal trainer, é uma outra dica que eu dou: estude a língua inglesa, porque a ciência ela é publicada em inglês e grande parte dos cursos também são publicados em inglês. Então, a Academia Nacional oferece aí vários cursos, várias especializações para personal trainers, curso de nutrição para que você não no Brasil, no sentido de você poder atuar enquanto nutricionista, você, claro, tem que ter a sua graduação, é um curso de certificação. Então, você tem lá aspectos nutricionais, você tem aspectos comportamentais de como entender a cabeça do cliente, como é que você se adapta ao estilo de treinamento do cliente, não é o cliente que tem que se adaptar ao seu. Se você é personal trainer e você ainda está pensando dessa forma, desculpa dizer, mas você está aí um pouquinho atrasado nesse sentido, porque o personal trainer ele precisa se adaptar ao estilo do cliente e não o contrário, né? Como é que eu faço o meu cliente se sentir confortável dentro da sala de musculação ou no espaço de treinamento funcional ou no seu estúdio? Então, como é que nós fazemos isso? Então, você precisa entender de comportamento, você precisa entender de como é que você vai elaborar uma planilha de preço que seja justa e que seja adequada para o local no qual você está. Então, se você mudou de cidade, eu tenho vários alunos dentro do nosso curso que, por exemplo, mudaram de cidade, estão começando de novo. Essa é a sensação. Eu tive aqui trabalhando, quando eu vim aqui para a Holanda, há 1 ano e 3 meses, eu também tive essa sensação. Então, ninguém me conhecia enquanto personal trainer, né? Ao final do ano, eu estava contabilizando outro dia, olhando no sistema, em 1 ano eu dei 350 aulas. Hoje, em maio, né, quase junho, eu já cheguei a quase 300 aulas em menos de 6 meses. Então, isso significa que, a partir do momento que você se posiciona, que as pessoas te conhecem, é natural que você consiga atrair e reter mais clientes. Então, você precisa se preparar, saber qual é o preço que você vai definir para trabalhar na determinada cidade que você está. Se você está atendendo numa academia, se você está atendendo na casa do cliente, se é ao ar livre, tem diferença de preço? Como é que você estrutura isso? Então, você, personal trainer, você precisa entender de todos esses pilares. Business, mais uma vez, comportamental e, claro, técnica de exercício. E aí, dentro da técnica, a gente tem obesidade, população especial, você tem cardiopata, você tem mulher e exercício. Então, você tem uma série de possibilidades que, claro, você vai achar o seu nicho para poder trabalhar com esses indivíduos aí ao longo da sua carreira. E essa é uma dica super importante, é você encontrar o seu nicho, se posicionar, elaborar a sua planilha de preços e serviços, ter educação continuada, então, ou seja, você continuar estudando mesmo depois da graduação. Então, você finaliza a primeira pós-graduação e aí você já faz um outro curso de certificação e aí, mais uma vez, o nosso curso aprovado pela Academia Nacional de Medicina Esportiva é um curso que está alinhado com todas as diretrizes dessa instituição, que é uma das instituições mais importantes aqui na Europa e também nos Estados Unidos. E nós somos o único curso no Brasil que tem aí, então, essa validação, essa aprovação. Então, nós mandamos todos os documentos, todo o material que nós entregamos aos nossos alunos para que nós tivéssemos essa validação. E aí, felizmente, faz parte, então, né, nós temos o selo de aprovação da Academia Nacional de Medicina Esportiva. E aí, um dos pilares muito importantes também dessa instituição é medicina e educação física baseada em evidência. Toda a nossa tomada de decisão enquanto profissional de educação física, enquanto personal trainer, tem que ser baseado em ciência. Então, você não pode usar a sua preferência pessoal ou o achismo, né? Eu acho que esse exercício é melhor do que aquele. Eu vi na internet, porque o Instagram agora, né, o TikTok,
é terra de ninguém. Então, muita gente se denomina profissional, personal trainer online, ninguém checa, ninguém pergunta se aquele profissional ele tem graduação ou não, e aí saem falando um monte de bobagens, que a gente sabe que isso acontece muito, e aí isso faz com que o nosso cliente fique confuso. Então, nós, enquanto profissionais, precisamos estar sempre à frente, sempre trabalhando, estudando, para que você traga a teoria para a prática com o seu cliente. Eu lembro que eu fui dar a minha primeira aula para um médico na minha cidade, Tubarão, Santa Catarina, e ele é um médico super renomado e todo mundo conhece ele, inclusive fora do Brasil. Ele é um neurologista. E assim que eu entrei, atravessei a sala e aí nós fomos até a academia, o espaço que ele tinha na casa dele, eu vi lá várias revistas científicas no escritório dele. E aí quando eu cheguei, ele me fez uma pergunta e ele me disse o seguinte: Ana, o que você acha do jejum intermitente? E aí eu parei, olhei para ele e perguntei: você quer saber o que eu acho ou o que existe de evidência científica? E aí, claro, ele abriu um super sorriso. Ele falou: eu quero saber o que é que tem de evidência científica a respeito desse tema. E aí eu expliquei para ele, encaminhei depois para ele um artigo científico explicando, né, se existia evidência científica ou não, se jejum intermitente era melhor do que uma dieta tradicional ou não. E aí, turma, eu trago esse tema para vocês porque nós precisamos ter uma opinião a respeito de determinados assuntos que estão conectados com a saúde do nosso cliente. Então, por exemplo, você não é nutricionista, você não pode prescrever dieta, você não pode orientar o seu aluno em termos de quantidade de alimento, porque isso é exercício legal da profissão, mas você precisa ter uma opinião formada sobre o que funciona para esse indivíduo ter uma saúde adequada em termos de exercício físico, que é a nossa especialidade, em termos de alimentação saudável, controle do estresse, qualidade do sono. Esses são 4 tópicos que você tem que conhecer, que alguns deles você vai conhecer um pouco mais a fundo, obviamente como exercício físico, outros você vai estudar para que você possa ter uma opinião formada, mas sempre baseada em ciência. Então, quando você vai lá entender qual é o melhor tipo de dieta, por exemplo, para que você possa seguir, ou até recomendar para o cliente que ele possa discutir isso com o nutricionista para saber se aquilo é adequado a ele, você tem que ter ali a evidência científica para comprovar que não é o seu achismo ou porque você gosta de comer mais carne e gordura que você acha que essa é a dieta, né, cetogênica favorita, que é a melhor para todo mundo. Não é porque você gosta de comer chocolate que você vai achar aí uma ou outra evidência científica de que chocolate faz bem. E aí, porque você gosta, você vai dizer para o seu cliente que tudo bem ele comer chocolate todos os dias. Não é o nosso papel. O nosso papel é estudar, ter embasamento científico e orientar o nosso cliente. E claro, eu estou dando exemplo aqui dentro da nutrição, mas em termos de exercício físico, nós precisamos saber a diferença, né, das coisas realmente. E aí, para isso, você precisa entender de evidência científica. Você precisa entender o que é um artigo científico de qualidade. Porque com um artigo científico, você não faz muita coisa, a menos que ele seja uma revisão sistemática ou uma meta-análise. E aí, turma, quando eu entrei no meu mestrado, esse foi um divisor de águas. Foi ter uma disciplina explicando como é que você busca artigo científico de qualidade para responder o que quer que seja dentro da ciência. Então, é você entrar lá no PubMed e você digitar lá obesidade e exercício físico. Eu quero saber qual é o melhor tipo de exercício físico para o obeso. E aí você consegue discutir com qualquer pessoa. Não interessa se essa pessoa é um doutor, se essa pessoa tem um mestrado, se você saiu da graduação agora. Sabe por quê? Porque você sabe como encontrar a fonte primária da informação. Livro é super bacana, é super legal. Biologia, a fisiologia, etc. Mas artigo científico te traz coisas atuais. Então, artigos novos vão saindo, coisas que eu aprendi há 20 anos não são mais verdades hoje em dia. Então, se você não se atualiza, se você não continua buscando por evidência científica, se você não estuda e tem uma opinião formada a respeito, você não consegue reter o seu cliente. Então, como é que você, personal trainer, quer faturar mais,
se você não consegue reter os seus clientes? Você é muito bom para captar cliente. Quando você tem o cliente nas suas mãos, você não entrega um serviço de qualidade. E entregar serviço de qualidade é, mais uma vez, entregar serviço com qualidade técnica, é você entender de comportamento humano e é você entender de negócio, como é que você gerencia o seu negócio, tá? Então, esses são os nossos pilares dentro do nosso método que estão totalmente alinhados com a Academia Nacional de Medicina Esportiva, o NASM. Vou deixar o link aqui, a gente vai publicar essa live, a gente vai deixar também o link aqui para que vocês possam entrar lá, para que vocês possam ver a quantidade de cursos e certificações que a Academia Nacional também oferece para profissionais de educação física. Tem bastante coisa também, bastante informação bacana para quem quer captar online e fazer um trabalho online, porque ele te dá várias vantagens, você pode atingir muito mais pessoas, né, dentro do online do que o 1-a-1, então isso é uma preferência de cada um. Não pensem que trabalho online ele é mais fácil do que o 1-a-1, né? O personal trainer que dá aula para individual, para pequenos grupos, porque isso dá bastante trabalho também, você ter que gerenciar, manter o contato, manter o engajamento com os clientes. Então, não é pensar em dinheiro fácil, é pensar em entregar material de qualidade para o seu cliente, para que você tenha esse cliente por longo tempo. Então, não deixem de entrar também na página da Academia Nacional de Medicina Esportiva, para que vocês possam ver tudo aquilo que eles oferecem lá. E aí, dentro do nosso curso também, nós estamos super alinhados. Tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso curso é o que vocês vão ver também dentro da Academia Nacional de Medicina Esportiva. Nós estamos super alinhados e, mais uma vez, trabalhe com evidência científica. Personal trainer precisa se posicionar dentro da ciência. E aí, outra dica que eu trago para vocês é: não deixem de estudar inglês, porque eu sei que parece difícil quando a gente tem um artigo científico que tem lá 20 páginas em inglês e aí você pensa, puxa vida, eu não vou entender nada disso aqui, né? E aí você acaba desistindo. Então, a dica que eu sempre dou e sempre dei para os alunos da universidade é: comecem uma página por dia, coloca no Google Tradutor, vai fazendo a leitura, fazendo algumas anotações do lado. Dentro de 10 dias, uma semana, você lê um artigo por semana, um artigo novo. E aí lembra, vai em artigos científicos que te interessam, porque muitas vezes a gente acha alguma coisa, tudo é interessante, né? Mas você pesquisa algo que não tem conexão com aquilo que você está fazendo agora. Então, vamos dizer que você tem um aluno com câncer de mama, por exemplo. Então, vai lá no PubMed e coloca lá câncer de mama e exercício físico e procura uma revisão sistemática para você ver o que você vai encontrar, para que você possa trabalhar com aquele cliente que você está recebendo com muita capacidade técnica, né? Então, é super importante que vocês estejam preparados e, muito mais, que vocês parem de depender de Instagram para poder gerar informação. A gente não estuda pelo Instagram. O Instagram, ele é só para dar aquela pulguinha atrás da orelha, né? O TikTok, você viu alguma coisa, você viu alguma informação interessante, sempre duvide do que você está ouvindo, tá? Até vindo da minha parte aqui, né? Eu sempre brinco, não tem problema, vai lá checar ou me pergunta a fonte, porque eu sempre tenho da onde que eu tirei aquela informação. Então, não somente para outros profissionais, mas para o meu cliente também. As pessoas hoje em dia, pessoal, as pessoas estão super inteligentes, né? No sentido do fitness, todo mundo quer entender um pouquinho mais de fitness e a informação está super fácil de ter acesso. Mas aí essa informação, ela vem da onde? Ela vem do Instagram, ela vem do TikTok ou ela vem de uma referência científica importante? Que você pode dizer assim, eu lembro que eu tive uma discussão com um colega, uma discussão boa, né? Com um colega de trabalho aqui, e nós estávamos falando sobre como é que nós hipertrofiamos. E aí nós falamos, olha, você pode hipertrofiar de forma metabólica ou de forma tensional, com menos repetições e mais carga, ou com mais repetições e menos cargas. E aí ele, super jovem e super da maromba, né, super entusiasta do treino tensional, ele falou, não, treino metabólico não hipertrofia. Aí eu falei, quem disse? Né? Falei, ok, vamos lá. E aí eu convidei ele para vir para o computador, e aí nós sentamos juntos e eu falei, eu vou achar um e você vai ter que achar outro artigo científico para que a gente possa esclarecer essa situação um com o outro. Eu posso estar errada, pode ser que alguma coisa tenha mudado. E aí, claro, né, foi uma brincadeira super legal
eu rapidamente, por ter mais experiência, achei o artigo científico super rápido que comprovava que nós podemos hipertrofiar das duas formas. E ele ficou um pouquinho sem graça no início. Ah, mas eu pensei que... Eu falei, não tem problema nenhum. Você pensou super certo. Você só não pode afirmar que não é possível fazer dessa forma aqui, somente dessa aqui. E aí ele entendeu, né? E aí super interessado, leu o artigo todo, falou, Ana, super legal, agora eu sei onde buscar informação científica, porque, mais uma vez, ele aqui não tem a graduação em educação física. E claro, eu só fui aprender isso quando eu passei lá na minha pós-graduação e no meu mestrado. Então, informação, turma, é super importante. Conhecimento é poder. Você sabendo onde você vai buscar informação adequada, vai levar você para um caminho de muito mais sucesso. Nenhum personal trainer de sucesso que eu conheço não é um estudioso da profissão. Aquele que parou no tempo, se formou e acha que está tudo certo, está muito enganado. Você precisa ter educação continuada. Você terminou um curso, você vai começar a fazer outro. Terminou uma pós, já tem que pensar qual é a próxima. Sabe por quê? Porque isso te dá conhecimento, conhecimento te dá muito mais poder, muito mais capacidade técnica, capacidade de retenção de cliente e faz com que você possa cobrar mais. Porque é muito caro quando a gente contrata alguém que não entrega o serviço que nós estávamos esperando ou ainda que prejudica a nossa saúde. Todo mundo sabe disso. Então, todas as pessoas querem investir o seu tempo e o seu dinheiro em profissional capacitado. Tenho certeza que quando você vai contratar um arquiteto ou engenheiro para fazer a sua casa ou para decorar a sua casa, você quer o melhor da sua cidade que você já ouviu falar, porque é aquele que vai em congresso, que está sempre publicando novidades aqui no Instagram. Quando você vai procurar um médico, você quer o melhor médico para atender, você ou alguém da sua família. Você não quer aquele... Muita gente tem receio com quem é recém-formado, né? Porque experiência está conectada, claro, com maior conhecimento, o que nem sempre é verdade. Nós temos pessoas que são super jovens, que se formaram aí dentro de 5 anos, que estão muito mais na frente de profissionais que se formaram há 15 anos, mas que acham que somente com a graduação está tudo bem e que eles vão conseguir continuar aí na carreira tendo sucesso. E aí nós sabemos que isso não é verdade. Então, para nós fecharmos aqui essa live, turma, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão e quiserem também participar, coloquem aqui. Mas é isso. Estamos aprovados pela Academia Nacional de Medicina Esportiva, então super orgulho em ter o nosso método Ana Mendes validado por essa que é a maior certificação para personal trainers nos Estados Unidos e na Europa. Se você é profissional de educação física brasileiro, tem vontade de trabalhar na Europa, saiba que você precisa dessa certificação. Claro, nossa graduação já vale muito, mas ter a certificação da Academia Nacional de Medicina Esportiva vale ouro. Não deixem de estudar a língua inglesa. Eu deixei de contratar uma brasileira que chegou aqui na semana passada, porque infelizmente ela ainda não fala inglês fluentemente. E ela ficou um pouco insegura em Amsterdã, na academia que eu gerencio, na boutique que eu gerencio. A grande parte das pessoas e do nosso time só fala inglês. Então, eu ainda não sei falar holandês, né? Ainda preciso estudar um pouquinho, mas por estarmos em Amsterdã, que é uma cidade turística mais internacional, o inglês é a língua mais falada. Então, você ter a língua inglesa para que você saiba se comunicar melhor com as pessoas, ter acesso aos artigos científicos que são publicados na língua inglesa, ter acesso à informação na fonte primária, vai fazer com que você tenha muito, muito mais sucesso na profissão, tá bom? Então, fica o nosso convite, você que ainda não segue, que não conhece o nosso método Ana Mendes, clica, aqui tem o link na minha bio também para que vocês possam conhecer. Lá eu posto muito mais dicas para personal trainers do que agora no meu Instagram pessoal, que tem um pouquinho das duas coisas, um pouquinho da minha vida pessoal, mas um pouco também daquilo que eu publico lá no método Ana Mendes. E lá a gente fala somente de personal trainer para personal trainer, tá bom? Obrigada pela participação de vocês aqui. Essa que foi uma live curtinha. A gente está iniciando uma série de outras lives. Então, na sexta-feira, a gente tem uma nova live aqui. Fica de olho porque nós vamos divulgar, nós vamos falar sobre mulher e exercício físico no pós-parto. Esse que é um tema super importante. No final de semana, nesse sábado, tem pós-graduação em saúde da mulher, ciclo menstrual e exercício físico, menopausa e exercício físico, gestação e exercício. Então, tem muita coisa boa aí acontecendo dentro dessa semana e a gente vai compartilhar tudo com vocês aqui, tá bom? Um grande beijo
vocês, obrigada pela participação e a gente se vê em breve. Tchau!